Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Marina e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho, nós vamos aprender um pouquinho sobre o sistema tegumentar, tá? Então, o que que é o sistema tegumentar? Como vocês podem ver nessa primeira imagem, então é a nossa pele. Lembrando que a pele é considerado o maior órgão do corpo humano, tá? Nunca esqueçam disso que isso é uma coisa que sempre cai em concurso. Então, qual o maior órgão do corpo humano? A pele, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre este grande órgão que a gente tem no nosso corpo. Bora lá? Então, nesta aula, vamos aprender sobre o sistema tegumentar, ou seja, a pele humana. Então, anatomicamente, ela é denominada como sistema tegumentar, tá? Então, o sistema tegumentar é a nossa pele. Lembrando que a pele é o tecido que recobre todo o nosso corpo. É o órgão mais extenso e pesado do corpo humano, ou seja, o maior órgão do corpo humano, que é composto pela pele e anexos, ou seja, glândulas, unhas, cabelos, pelos e receptores sensoriais. Já vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas partes. Tem importantes funções, sendo a principal agir como barreira, protegendo o corpo da invasão de micro-organismos e evitando o ressecamento e a perda de água, né? Ou seja, a desidratação ou ressecamento da pele para o meio externo, tá? Então, essa é a função da nossa pele e a definição do sistema tegumentar. Lembrando que o sistema tegumentar também envolve e protege os tecidos e órgãos do corpo, ou seja, todos os nossos tecidos e os órgãos internamente são revestidos por sistema tegumentar, tá? Então, o sistema tegumentar também reveste outras partes e órgãos do corpo. Protege contra a entrada de agentes infecciosos, então, é uma forma de evitar com que ocorra infecção. Tanto que quando a gente leva um corte, ah, uma ferida, um ferimento, a primeira reação, uma das primeiras reações da pele é o processo de inflamação. Então, o processo de inflamação, quando ocorre a inflamação do tecido da pele, é uma maneira da pele se defender contra aquilo que invadiu, ou que feriu, ou que rasgou o tecido epitelial, ou seja, a camada da pele, tá? Então, a, a inflamação acaba sendo uma reação, né, contra a entrada de agentes infecciosos na pele, certo? Que é o que a gente vai ver no processo de feridas e curativos, com o pessoal de cuidador e também a turma de enfermagem, né? A gente sempre costuma ver esse assunto. Além disso, a pele também evita que o organismo desidrate, então, a partir da pele, a gente tem a hidratação. Então, a gente consegue reparar a diferença de uma pessoa que bebe, e quando a gente fala de hidratação, não é só passar hidratante na pele, né, no sentido cosmético, mas hidratação no sentido da própria pele. E como que a pele se mantém hidratada? Através da ingestão de água, né? Uma das formas de manter a pele hidratada, né? Além dos cuidados básicos com proteção, com protetor solar, né? Hidratantes faciais, enfim, mas a principal forma de manter a pele hidratada é se hidratando através da água. Então, a água também é um fator, né, que auxilia muito, principalmente na hidratação. Por isso que a gente repara que, por exemplo, na pele dos idosos ocorre muito ressecamento. Por quê? Porque os idosos não têm o costume de beber água, devido ao enfraquecimento da musculatura da deglutição, né, das alterações pela disfagia, dislalia. Então, o idoso ele sente muito desconforto em beber água. Por não beber água, automaticamente a gente começa a reparar que a pele do idoso, além de perder tecido devido ao envelhecimento, ela também apresenta maior ressecamento, porque também, com o decorrer do tempo, os idosos vão perdendo a capacidade de deglutir a água, né, fazendo com que também apresentem a pele ressecada, ou seja, desidratada também. Por isso é importante hidratar os idosos, né? É, Outra função da pele, controla a temperatura corporal, protegendo contra mudanças bruscas de temperatura. Então, em relação à temperatura externa, a pele sempre vai estar tendo essa proteção.
E não somente a pele, mas a gente deve lembrar também dos nossos pelos, que apesar de indesejados, né, pelos, cabelos, né, o cabelo é uma coisa que, né, não é, é super desejado, mas ao contrário do cabelo, os pelos não são muito desejados, principalmente por nós, mulheres, em algumas regiões, né? Mas eles também têm função, juntamente com o sistema tegmentar, de controlar a temperatura, né? Então, a reagir contra as mudanças bruscas também. Já vamos falar um pouquinho sobre os pelos, sobre as glândulas, que eles entram, então, como anexos, né, pertencentes, partes do sistema tegumentar também. Então, falando em sistema tegumentar, então aqui eu coloquei uma imagem de uma pele, né? É importante lembrar que nós precisamos passar hidratante e protetor solar, principalmente na pele facial, e assim, pessoal, independente do tom de pele, tá? Independente do tom de pele. Tanto que, hoje em dia, inclusive, filtro solar, protetor solar entra como uma das medidas de equipamento de proteção individual dentro das empresas. Então, hoje em dia, grandes empresas, fábricas, postos de gasolina, construções, né, civis, exigem que seus colaboradores utilizem protetor solar. Professora, mas e se for uma pessoa que tem a pele mais negra, a pele mais morena, né, a pele mais escura, então não precisa passar protetor? Precisa sim, tanto quanto pessoas que têm a pele branca. Né? Claro que a gente sabe que pessoas que têm a pele mais clara são mais propensas a desenvolver câncer de pele por não terem um nível de melanina tão avantajado, né, como as pessoas de pele negra. Mas não significa que as pessoas de pele negra também não precisem se cuidar, tá? Então, por isso que eu coloquei essa imagem para vocês de uma mulher linda com a pele negra que precisa também passar protetor. Também tem que se cuidar, tá? Independente do tom de pele. É claro, né? O nível do protetor pode ser mais leve, mas tem que passar. Ainda mais se for pessoas, como eu comentei, que trabalham em ambientes expostos, porque a exposição à radiação solar diária é um dos fatores para desenvolver, então, câncer de pele, que acaba sendo uma das maiores causas de afastamento em trabalho, tá? Então, super, super, super importante hidratar a pele, independente da cor. É, sistema tegumentar, então lembrando que a pele, ela se divide em três camadas principais, que é a epiderme, a derme, e também a hipoderme, ou também conhecida como tecido subcutâneo. Então, assim, pessoal, para ficar bem fácil para vocês não esquecerem mais os nomes dessa divisão das camadas da pele, o que que eu costumo comparar? O que que eu costumo fazer? Nas aulas, eu sempre pensava, puxa, como que eu posso que forma que eu posso ensinar os alunos, né, sobre as camadas da pele de uma maneira que eles não esqueçam mais. Até que estava eu, né, comendo um x-salada, bom demais. E aí eu falei, nossa, gente, essa imagem tá me parecendo um pouquinho parecida com alguma coisa. Eu já vi essa imagem, mas não me lembro onde. Eu pensei, cara, as camadas da pele, por que não? Por que não lembrar de um x-salada, de um hambúrguer, né? De uma coisa gostosa, né? Para associar, pelo menos para a gente entender. Professora, como assim? Você está ficando fora da casinha? Não, seguinte, ó, a gente deve pensar, vamos tentar pensar num x-salada, aquele x gostoso que tem o pãozinho de cima, que é uma delícia. Aí todo o recheio do x-salada, aquela coisa mais gostosa, e o pãozinho de baixo, certo? Então, no nosso x-salada tem as três camadinhas também, né? Do sanduíche. Olha que legal, nossa pele também tem. Então, temos a epiderme, que seria o pãozinho de cima, né? Do nosso x. A derme, que é o x-tudo, ou x-salada, ou tudo que tem ali no x, tudo que tem ali no x. A derme, que é a parte principal, ou seja, o recheio da nossa pele, certo? E a hipoderme, que seria o pãozinho de baixo, a camadinha de baixo. Olha que fácil de lembrar, não vou esquecer. Agora, toda vez que vocês forem comer X salada, X tudo, X alguma coisa, vocês vão lembrar da aula de hoje. Beleza? Para facilitar para vocês. Aí, assim, pessoal, vamos pensar o seguinte: além do nosso X salada, que é bom demais, X tudo, X salada, o que vocês quiserem, vamos tentar imaginar o seguinte. Então, a gente já sabe que a derme é o nosso X,
do nosso x-tudo, x-salada, né? Então, ou seja, é o nosso recheio. Ou seja, é a camada principal, é onde tem tudo ali, onde estão as principais partes do sistema tegumentar. Então, é um recheio, tudo do tudo tá ali, tá? O X-tudo tá na derme, nossa derme. O que que vai passar pela derme? Tudo, nosso X-tudo, ou seja, os vasos sanguíneos, vasos capilares, glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, o que mais? Tem a parte de microterminações nervosas também que vai passar por ali. Ou seja, está extremamente recheada de coisas na nossa derme, tá? Então, onde estão as principais glândulas, as principais microvasos, partes do tecido epitelial, tá? Estão todos aqui na derme. Aí é o seguinte. Por que que eu estou comparando com o X? Para vocês nunca mais esquecerem. Então, além de ter toda a parte do X-tudo na derme, então a derme é a parte principal, nunca vão esquecer disso, onde está todos os vasos, microvasos, glândulas, tá? Enfim, além disso, o que que vocês precisam lembrar para comparar com o X-tudo, assim? Ai, que delícia. Então, a derme é a parte do recheio, do X-tudo. A epiderme é o pãozinho de cima e a hipoderme é o pãozinho de baixo. Por que que vocês nunca mais vão esquecer disso? Além disso, de lembrar do X tudo, também tem o seguinte: a palavra derme, que é o nosso recheio, não tem nenhuma outra letra na frente, certo? O que significa que ela seria a parte principal, nosso X, tá? Ali, acima da derme, nós temos a epiderme, que vem do latim a palavrinha epi, que significa acima de. Então, epiderme acima da derme, ou seja, a camada de cima do sanduíche. Epiderme acima da derme, tá? O sanduichinho parte de cima. E hipoderme abaixo da derme. Tudo que vem hipo, tudo que tiver a palavra hipo, vocês vão lembrar que significa abaixo de, né? Então, por exemplo, hipotireoidismo, então significa que a tireoide está funcionando abaixo do normal. Que mais? Hipotensão significa que a pressão arterial está, está tendo uma pressão abaixo do normal, hipotensão, tá? Então, tudo que é hipo significa abaixo de, tá? Então, hipoderme, abaixo da derme, epiderme, acima da derme, e a derme, nosso x-tudo, certo? Então, fechou, nunca mais vamos esquecer, né? Do nosso sanduíche, do nosso tecido tegumentar. Beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas partes do nosso sanduíche da pele. Então, começando pela epiderme, como vocês podem ver ali, a epiderme é a camada mais visível a olho nu, ou seja, essa camadinha aqui que a gente consegue enxergar, tá? Nela existem três tipos de células e cada uma delas possui uma função específica. Então, quais tipos de célula que a gente vai encontrar na camada mais superficial? Queratinócitos. Então, o que que são os queratinócitos? Lembrando que a maioria das células da epiderme, ou seja, 95%, são queratinócitos, e essas células retêm umidade, o que ajuda a pele a servir como, então, uma barreira. Então, os queratinócitos, eles fazem com que a nossa pele tenha essa proteção contra os organismos, micro-organismos externos, tá? Nós temos também na nossa pele, na epiderme, as células de Langerhans, que fazem parte do sistema imunológico e protegem a pele de potenciais alérgenos, entrada de micro-organismos, bactérias ou substâncias tóxicas, ativando uma resposta imune, ou seja, são as células que vão agir no processo de qualquer invasão, que ocorra, qualquer corte, qualquer ferida, qualquer exposição dessa pele, né, seja por queimaduras, cortes, feridas, enfim. Então, o que mais? Luxações, entorses. Então, tudo que gere algo que seja invasivo para a pele, então já vai ter também a atuação das células de Langerhans, tá? Ah, e, como eu já comentei um pouquinho, os melanócitos. Então, os melanócitos são as células que dão à pele cor ou pigmentos. Então, também vão proteger contra a luz ultravioleta, né? Lembrando que, por exemplo, a gente sabe que pessoas que têm muito mais melanina, quanto mais melanina elas têm, mais proteção contra os raios ultravioleta elas vão ter por causa da quantidade de melanócitos, que é muito maior.
Lembrando que as diferenças raciais, as cores de pele, as diferenças raciais, elas só existem porque o mundo é feito de vários climas, né? De várias temperaturas diferentes. Então, por exemplo, se for pegar uma pessoa que nasceu num lugar muito frio, com certeza a pele dela vai ter muito menos resistência à radiação ultravioleta do que uma pessoa que nasceu num país que é extremamente quente. Então, quanto mais quente o país, mais escuro o tom da pele. Mas por quê? Porque precisa de mais melanina. Então, esse é o único motivo, essa é a razão para que existem várias cores diferentes, várias raças diferentes. É isso. É a adaptação do corpo à exposição de radiação solar, ao quanto o corpo suporta. Essa é a única diferença entre as cores de pele, é o quanto cada cor consegue aguentar, suportar de radiação solar. Lembrando que, mesmo a pele negra que suporta maior tempo a exposição de radiação, também precisa passar protetor solar. Também precisa passar, tá? Então, todos os tons de pele, independente de quais sejam, precisam ter os mesmos cuidados, tá? Mesmo que tenham mais melanócitos, que, né, enfim, que é coisa mais linda do mundo, ou menos melanócitos também, que também são peles lindas. Então, independente da quantidade de melanócitos, a gente precisa passar bastante protetor solar, certo? Para manter a hidratação e a proteção contra a radiação UV. Aí, pessoal, nós vamos para a derme. Então, a gente já passou pelo nosso pãozinho de cima e agora a gente vai para o nosso recheio, a parte principal. Então, vamos falar um pouquinho do nosso recheio. Então, a derme está localizada entre a epiderme e o tecido subcutâneo, ou seja, a hipoderme, que é abaixo, né? E é formada por fibras colágenas, então toda a parte de colágeno está na derme. Por isso que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo essas fibras de colágeno. E a pele, conforme ela vai envelhecendo, vai ficando mais fininha, porque daí tem perda dessas fibras. Então, por ter perda dessas fibras, vai ficando cada vez mais fininha, cada vez mais sensível, tá? Então, ali está a produção também de colágeno. Vasos, como vocês podem ver aqui, ó, né? Então, tem microvasos, tudo que está em azulzinho, vermelho, são microvasos. Lembrando que tudo que está em azul, sangue venoso, tudo que está em vermelho, sangue arterial, tá? Então, são microvasos. Glândulas sebáceas. O que que são glândulas sebáceas? São as glândulas como vocês podem ver aqui, ó, bem aqui no início, são as glândulas que vão produzir oleosidade. Lembrando que a oleosidade, o que que ela é? O que que é a oleosidade da pele? É uma proteção também contra a radiação solar. Então, a oleosidade é uma forma que aquela pele entende para se proteger de uma radiação também. Então, também auxilia contra a proteção. Lembrando que, em relação à oleosidade, é muito mais comum, né, a pele masculina ser mais oleosa do que a pele feminina, mas não significa que a pele feminina também não possa ter os seus graus de oleosidade, né? Então, tem peles que são, quando a gente for entrar em cosmetologia, eu também comento um pouquinho na parte da estética para vocês sobre os tipos de pele, né, e os cuidados que cada uma deve ter em relação ao tipo de cosmético e procedimento, certo? Mas, por enquanto, vamos falar um pouquinho só sobre a parte anatômica. Então, as glândulas sebáceas, elas também têm a função de proteção contra a radiação, contra a temperatura externa, né? Proteger em relação à temperatura externa. E sudoríparas também, porque quando está muito calor, a primeira coisa que vai acontecer é suar, né? O suor. Então, também é uma glândula que tem como função proteger o corpo em relação à temperatura externa, tá? Folículos pilosos e terminações nervosas também. Então, as terminações nervosas, elas são responsáveis em transmitir a sensação de dor, né? Dor também, calor, prazer, sensibilidade. Então, tudo envolve as terminações nervosas, tá? Então, as terminações nervosas são responsáveis pelas sensações, por todas as sensações, né? Arrepio, frio, calor, né? Então, todas as sensações vão ser geradas pela pele através das terminações nervosas, que é o que a gente vê principalmente
durante a massoterapia, né? Massagem relaxante, shiatsu, do-in, né? Reflexologia podal. Então, ali a pele também está agindo em relação às terminações nervosas para gerar o estímulo de dor também. Então, o estímulo de dor tem total ligação também com o sistema tegmentar, certo? Então, aqui está o nosso recheinho, né? Olha que delícia, que lindo. Então, aqui estão todas as microartérias. Então, as microartérias, como eu comentei, tudo que está em vermelho. Aí também as microveias, que é tudo que está em azul. As glândulas, então, glândulas sudoríparas, que é produtoras do suor, né? Tarará, glândulas, os pelos também, então aqui os pelinhos ficam localizados na derme, né? Então, por isso que quando a gente vai fazer depilação, dependendo da forma de depilação, se for com cera, vai doer um pouquinho mais. Por quê? Porque vai fazer uma pressão que vai puxar esses pelos para fora. E lembrando que aqui vão ter as micronervos. Aqui, ó, terminação nervosa livre, como vocês podem ver, então são micronervinhos que tem aqui que vão ser responsáveis por transmitir um estímulo de dor. As terminações nervosas apresentam um importante papel de receber os estímulos do meio ambiente e transmiti-los ao cérebro. Então, quando a gente fala de estímulos do meio ambiente, é tudo, pessoal. É temperatura externa, é, é estímulo, né? Então, como eu falei, toque, no caso da massagem, ou até quando é o caso de dor, né? Então envolve, por exemplo, se você colocar a tua pele queimar a mão, tá cozinhando, de repente você queima a mão, a primeira reação, inclusive, é a mão já, né? A gente afasta as mãos. Então, isso do queimar a mão é a sensação também, tanto que até falando também um pouquinho sobre queimadura, viu, gente? Esse tema é muito importante porque envolve várias disciplinas, né? Já estou falando aqui de estética, já estou falando de saúde do idoso, né, para o pessoal do curso de cuidador, então envolve matérias para o curso de cuidador, curso de estética e primeiro socorro também, que daí, né, por parte da enfermagem pega feridas curativas e também queimaduras, tá? Então, queimadura. Então, esses estímulos, no caso do sistema nervoso, são traduzidos em sensações como dor, frio, calor, pressão, vibração, cócegas e prazer também, né? Então, todas essas sensações são interpretadas, são enviadas para o sistema nervoso a partir do sistema tegmentar, a partir da sensibilidade. Então, a partir da sensibilidade é enviado pelos micronervos, como vocês puderam ali, né, na camada da derme, até o sistema nervoso. Então, por isso que a derme é o nosso recheio, né? A nossa camada principal, certo? Então, aqui coloquei para vocês algumas imagens, né, de sensações que a gente tem, algumas das sensações, como dor e arrepio, né? Então, dor, calor, arrepio. Então, todas as sensações que a gente tem estão ligadas diretamente com a derme, né? Com a camada principal, que é onde vão estar as microterminações nervosas também, que vão automaticamente enviar esse estímulo de dor e sensações para o sistema nervoso central, ou seja, região do cérebro. E aí, nós temos, lembrando também que ainda, né, no nosso recheio, na nossa parte principal, nós temos as glândulas sebáceas, então, como eu já comentei, as glândulas sebáceas, elas são responsáveis por produzir a oleosidade, né? Então, por isso, elas estão localizadas na derme, especialmente ausentes nas regiões plantar e palmar. Então, não existe mão oleosa, né? Não existe pés oleosos, existem mãos que suam. Mas aí não são as glândulas sebáceas, são as glândulas sudoríparas, tá? Então, as glândulas sudoríparas, bom, daí vai ter também nas palmas das mãos e também nas plantas dos pés. Mas as glândulas sebáceas, que é a parte da oleosidade, não, tá? É, tem como função manter a oleosidade da pele, né? Então, através da segregação do sebo. E, como eu comentei com vocês, a oleosidade da pele tem função de ser uma forma de reação e proteção contra a radiação UV, né? Então, a glândula de oleosidade, ela é produzida em maior quantidade em dias quentes, né? Justamente porque é uma reação da pele de exposição ao calor, tá? Já as glândulas sudoríparas, opa, esqueci de pôr acento aqui, erro de prof. Aí.
Então, já as glândulas sudoríparas possuem função na regulação da temperatura corporal através da segregação do suor, tá? Aí a gente vai, então, para o último pedacinho do sistema tegumentar, que é a hipoderme, ou seja, o que está abaixo, né? Lá embaixo, hipo, que é também conhecida como tecido subcutâneo. Lembrando que é formado basicamente pelos adipócitos, ou seja, as células que a gente mais ama nessa vida, né? Ai, ai, que é célula de gordura e alguns vasos sanguíneos. Então, a hipoderme, ela tem a camada de gordura e os vasinhos, também alguns microvasinhos sanguíneos. E apresenta um importante papel na manutenção da temperatura corporal e para a reserva energética. Então, essa é a função da hipoderme, ou seja, da gordura. Então, a função da gordura, ou seja, da hipoderme, é manter a temperatura corporal, por isso que dizem que, né, pessoas que são mais acima do peso, um pouquinho mais acima do peso, sentem mais calor do que pessoas que são mais magras, né? Também tem essa questão da, do revestimento da hipoderme, né? Porque ele vai ter essa questão vai auxiliar na manutenção da temperatura. Então, sim, por um lado faz sentido sim, né? Não que toda pessoa que esteja acima do peso vai ser totalmente encalorada. Lembrando que o calor também tem relação com o controle da região do hipotálamo, que controla todos os sinais vitais, e que em algumas situações também essa região do hipotálamo vai estar alterada, como é o caso de alterações de tireoide. Então, por exemplo, pessoas que têm hipotireoidismo podem ser pessoas bem gordinhas, né? Mas que sentem muito frio, porque daí tem desregulação da tireoide, que é controlada pelo hipotálamo, ou seja, o sistema nervoso desregula essa questão também de controle de sensação de frio e calor, né? Temperatura corporal, tá? Mas se não for por isso, então geralmente sim, faz sentido pessoas que são um pouquinho mais gordinhas, um pouquinho mais acima do peso, que acabam tendo um pouquinho mais de calor do que pessoas mais magras, né? Pessoas mais magras geralmente costumam ter mais propensão a frio por não ter essa camada de gordura. Mas também não quer dizer porque vai de cada um, também metabolismo de cada um, então, né? Não dá para a gente generalizar. Pode ter influência, mas não é uma regra geral, certo? E aí nós temos também as partes que são anexas à pele. Então, quais são as partes anexas da pele? Pelos e unhas, certo? Então, são anexas porque fazem parte, né? Também auxiliam. Então, quais são as funções dos pelos? Os pelos são filamentos de queratina que cobrem a maior parte do corpo, com exceção de algumas áreas, como as palmas das mãos e as solas dos pés. Lembrando que as funções dos pelos são proteção, sensibilidade e também termorregulação. Então, proteção contra temperaturas extremas, né, como calor excessivo, frio excessivo, sensibilidade, né, para trabalhar as sensações e termorregulação também, né? Então, proteção mais voltada à temperatura, proteção do corpo contra a temperatura externa, né? Tanto que nós humanos, nós temos, comparado aos outros, aos bichinhos, né, aos animais, a gente quase não tem pelo, né? Então a gente quase não tem como se proteger tanto, né? Como os animais, né? Os animais mais peludinhos, como, né? Os nossos pets, né? Enfim, os animais em geral que acabam tendo a sua própria pelagem, né? Para poder se proteger contra as temperaturas, né? Então essa é a principal função dos pelos. E as unhas são placas de queratina que protegem as extremidades dos dedos de traumas e choques. Além disso, ajuda a agarrar objetos, né? Então, a gente tem essa parte né, das garras, né? E principalmente os pequenos e delicados, e aumenta a sensibilidade também da polpa digital. Então, a unha também é uma proteção para as digitais, né? Além de ter a garra, né? Essa unha que eu coloquei ali para vocês está bem estilo mulher gato.